muito temor e reverência à palavra do Senhor. Os irmãos abram a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Gostaria de pedir que os irmãos se colocassem em pés. Gostaria de pedir que os irmãos, por reverência à palavra do Senhor, mantivessem o silêncio. Se o seu celular estiver ligado, que você possa desligá-lo. Se o irmão do seu lado falar com você, você diga para ele que depois do culto vocês conversam. O Senhor é fiel, é poderoso e é eterno. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama corria por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Repita comigo: ensinando, pregando, e curando. Pode tomar assento. Ainda pela manhã, quando eu estava lá em casa, o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração e me deu essa palavra. Eu não sabia que eu ia pregar nessa noite, o pastor me convidou, agradeço a Deus, porque eu gosto de pregar. Eu falo para todo mundo que eu gosto de pregar porque eu gosto mesmo. Eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de pregar. Glória a Deus. A principal questão em relação ao Evangelho hoje é que a eficácia da palavra de Deus, a validade da palavra de Deus, ela não se perde. Mas nos dias atuais, tem havido, principalmente entre o povo de Deus, um descrédito em relação à palavra de Deus. Tem havido, nos últimos dias, um afastamento do verdadeiro Evangelho de Cristo. O Espírito Santo nos chama a atenção para ouvir a sua voz. O Evangelho que te traz para a igreja diz o tipo de crente que você é. Fala para o seu irmão: a mensagem que te traz para a igreja diz o tipo de crente que você é. Certamente, se você for trazido para a igreja motivado pela sã doutrina, pelo evangelho puro do reino, pelo evangelho de Cristo Jesus, aquele evangelho que muita gente considera quadrado, aquele evangelho que muita gente considera loucura,
Se você for atraído para Cristo por este evangelho, aí então, milagres acontecerão na sua vida. Milagres acontecerão na sua vida. Grandes milagres. O que tem acontecido hoje é que nós não vemos mais nas nossas vidas as grandes revelações de Deus. Atualmente, não vemos mais nas nossas vidas os mistérios da palavra de Deus sendo reveladas para nós. O que nós encontramos hoje é um evangelho morno, é um evangelho atrativo, mas atrativo de forma a nos beneficiar. E o evangelho não veio beneficiar ninguém. O evangelho ele não veio apalpar, afagar o seu ego. O evangelho ele veio destruir o seu ego. O evangelho ele veio arrancar o seu ego. O evangelho ele veio matar o seu eu. Nas igrejas de hoje é pregado um evangelho que não existe na Bíblia. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho que ensina, é um evangelho que cura, é um evangelho que liberta. Mas o evangelho de Deus é o evangelho que nos mata. É o evangelho que mata a nossa carne, que crucifica o nosso eu. Glória a Deus. O evangelho de hoje é aquele que nos humilha, aquele que nos faz humilhado a Cristo. O evangelho puro e pleno é aquele evangelho a qual o eu morreu. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muitos atualmente não podem dizer essa palavra com sinceridade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Podemos ver isso nos louvores que são entoados. Podemos ver isso na filosofia que está infiltrada no meio do evangelho. Mas nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está aqui para nos ensinar algo da sua parte e para nos aprofundar no seu conhecimento e no seu entendimento, para que nós, cheios do Espírito Santo de Deus, saiamos dessas portas intentados para converter o mundo, para ganhar as almas e para mudar as pessoas. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando o Evangelho. Ensinar o Evangelho. Quantos de nós, quantas vezes não paramos para ensinar o Evangelho para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para aquelas pessoas que trabalham conosco? É mais fácil nós falarmos de tantas outras coisas, mas eu gostaria que você meditasse um pouco nisso. Disse o Senhor: ide, pregai o Evangelho. Ide, ensinai o Evangelho. Este é o chamado da igreja. Eu te convido a refletir, eu te convido a pensar, eu te convido a meditar nas palavras do Evangelho do Senhor, que são palavras que te chamam para morrer com Cristo. Abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite, como tem sido confirmado desde a hora que nós entramos aqui, e o Senhor não estava aqui quando eu cheguei. O Senhor não estava aqui quando você chegou. O Senhor estava aqui quando nós chegamos, porque o Senhor habita em nós. O Senhor habita no seu e no meu coração. O Senhor habita na sua e na minha vida. O Senhor habita nos nossos corpos. O Senhor quer que você seja a morada dele, para quando você chegar na igreja, a presença dele chegar também. Para quando você chegar no seu serviço, a presença dele chegar também. Repita para o seu irmão: o Senhor habita em mim. O Senhor habita em mim. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Que quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. No capítulo 16, versículo 27, o último versículo da Bíblia, o último versículo do livro de Romanos, diz assim: ao único Deus sábio, repita comigo, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre, pelo século dos séculos, eternamente. Amém. O Senhor é o possuidor de toda a sabedoria. O Senhor é possuidor de toda a sabedoria e de todo o entendimento e de todo o conhecimento. No entanto, nos dias atuais, nós não vemos mais as revelações das palavras do Senhor nas nossas vidas. Nós não nos ajoelhamos mais e nós não temos mais aquele flash e dizemos: é o Espírito Santo que está revelando algo dele. Porque o Espírito Santo revela as coisas de Deus. Porque quem conhece o homem, senão o Espírito do homem que está no homem? Mas o Espírito Santo de Deus conhece as coisas de Deus, a profundidade de Deus, o oculto de Deus, e revela o Espírito do homem, ensina o Espírito do homem, quando o homem se submete à sua vontade. Quantas vezes nós não dobramos mais os nossos joelhos para falar: Senhor, me revela a palavra que eu devo levar ao meu irmão, me revela a palavra que eu devo dizer àquela pessoa que trabalha comigo, me revela a palavra que eu devo dizer àquela pessoa que está precisando e que veio buscar em mim a solução. A nossa irmã cantou aqui, inspirada pelo Espírito Santo, que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Senhor quer te dar uma semana cheia de graça. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o Senhor vai te dar uma semana cheia de graça. O Senhor vai te dar uma segunda-feira cheia de graça. O Senhor vai te dar uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor genuíno, cheio da presença maravilhosa do Senhor, para que aqueles que vierem buscar em você a presença de Deus encontre uma palavra de consolo, encontre uma palavra de sabedoria, encontre uma palavra de conhecimento. Nesta noite o Senhor está te chamando e está querendo fazer uma nova aliança contigo, e está querendo firmar com você algo para dizer para você: olha, você é minha boca na terra, olha, você é minha parte na terra, olha, você é minha presença na terra. Nesta noite o Espírito Santo do Senhor te chama para um trato, te chama para um acordo. Está você disposto a atentar para a voz do Senhor hoje? Porque a Bíblia nos diz hoje: se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O Senhor vai te abençoar. Jesus quer revelar coisas profundas e ocultas a você. O Senhor quer te revelar coisas que não subiu ao coração do homem. O Senhor quer te revelar coisas que não foram ouvidas por ouvidos humanos. Falar de filosofia humana talvez seja melhor. Falar de coisas mundanas talvez seja mais agradável. Mas o Espírito Santo do Senhor tem algo celestial para te revelar. O Espírito Santo tem algo do céu para revelar para o seu coração.
O Espírito Santo tem algo de Deus para revelar na sua vida. O Espírito Santo tem uma comunhão de Deus para você. O Espírito Santo tem algo para colocar nas tuas mãos, porque você é presença dele aqui na terra. Porque as coisas da terra nós já temos. Porque se você quiser coisa da terra, está aí para todo mundo. Mas as coisas do céu é para aquele que atende a voz do Senhor, é para aquele que clama e se humilha perante o Senhor, é para aquele que busca o Senhor. Buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Quando você vem à igreja, o Senhor tem um trato espiritual para você. E nessa noite você será tratado e sairá daqui curado pelo Espírito Santo. Quem achou? Diz assim: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então Paulo, que estava cheio da palavra de Deus, Paulo que falou: eu não nego o evangelho de Cristo, porque para muitos é loucura, mas para nós é sabedoria, é conhecimento, é a salvação de Deus. Paulo diz: pega esse evangelho, Timóteo, que eu te ensinei perante muita gente, e confia a homens fiéis. Será que você tem pegado o evangelho de Cristo e tem ensinado a homens, para que esses homens ensinem a outros homens fiéis, e para que esses homens fiéis ensinem a outros? Quantas pessoas você tem convidado para vir para a presença de Jesus? Se Jesus Cristo voltasse hoje, quantas pessoas que você ama ficaria na terra? Reflita por um minuto. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, pessoas do seu serviço, seus familiares, seu marido, sua mulher, enfim, quantos ainda não conhecem o evangelho? Eu quero que você se responsabilize nessa noite, porque o responsável por pregar o evangelho para cada um deles, bata no seu peito assim, ó. O responsável por pregar o evangelho para cada um deles, diga comigo: sou eu. Bata comigo assim: sou eu. Sou eu que sou responsável por levar a mensagem de Cristo. Os anjos queriam fazer, mas Deus falou que não. A nossa responsabilidade é levar o evangelho de Cristo. Pega o que eu te ensinei. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, pega essas palavras, ensina para homens fiéis, Timóteo, para que esses homens fiéis possam ensinar a outros homens. Quando você ensinar alguém, você vai avaliar como que está a sua vida, porque você só pode avaliar a sua vida naquilo que a quem você ensinou para o outro. Porque quando você faz um discípulo, o discípulo ele não é maior que o seu mestre, mas se ele aprender bem, ele vem a se tornar igual ao seu mestre. Será que você tem sido um discípulo de Cristo e tem se tornado como Cristo? O Espírito Santo gerou Jesus Cristo dentro de Maria, não foi? Foi ou não foi? Quem gerou Jesus Cristo dentro de Maria? Quem gerou o Jesus Cristo dentro de Maria? O Espírito Santo envolveu Maria e Maria concebeu a Jesus. Sim ou não? Sim. Da mesma maneira, o Espírito Santo quer te envolver e gerar Jesus Cristo dentro de você, para que você, cheio do Espírito Santo, possa gerar Jesus Cristo nos outros também. Encha-se do Espírito de Deus, ore buscando o batismo no Espírito Santo, ore buscando um verdadeiro avivamento, ore buscando os dons de língua, de profecia, de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, o dom do amor. Ore sobre isso. Preocupe-se em orar sobre os dons. A igreja do Senhor precisa dos dons para que ela não se corrompa. A igreja do Senhor precisa dos dons espirituais para que aquele que está fraco seja fortalecido. Aquele que está fraco seja fortalecido através da profecia, da revelação. Para que a palavra do Senhor seja pregada com entendimento, com conhecimento e com sabedoria divina. Não conhecimento do homem, não conhecimento de faculdade, não conhecimento daquilo que é filosofia humana, ou pior, aquilo que é filosofia satânica. Precisamos tirar dos nossos púlpitos, precisamos tirar das nossas igrejas, precisamos tirar das nossas vidas aquilo que contamina a sã doutrina de Cristo.
Precisamos voltar ao evangelho puro, que sara, que cura, que liberta o homem do pecado, que tira o homem da cachaça, dos vícios, da prostituição, das drogas e da criminalidade. Precisamos voltar ao santo evangelho de Deus. Mas nos dias atuais está difícil, porque tem um evangelho mais ou menos por aí sendo pregado, afagando o ego das pessoas. Afagando o ego das pessoas. Te acalma, te apazigua e te alegra, mas não te liberta. Jesus Cristo falou assim: olha, se você quer ser meu discípulo, quem aqui quer ser discípulo de Cristo, levanta a mão. Bom, tem dois. De novo, quem quer ser discípulo de Cristo, levante a mão. Já tem uns 15. Quem quer ser discípulo de Cristo, levante a mão. Ainda tem uns dois que estão resistindo, mas Deus vai fazer a obra. Se vocês querem ser meus discípulos, tomem a sua cruz e... Tome a sua cruz e... Para onde que Jesus Cristo estava indo? To save us. Jesus Cristo estava indo nos salvar, sim, lá na cruz, na morte de Cristo na cruz. Mas ele falou para os seus discípulos: olha, quer ser meu discípulo? Vem morrer comigo. Vem morrer comigo. Vem morrer comigo. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mas aquele que quiser manter a sua vida, não vai achar mais nada. Vai morrer. A palavra do Senhor continua libertando de espírito maligno. A palavra do Senhor continua libertando de espírito maligno, Júnior. Quando Deus revela, Deus também liberta. Você não pode ficar possesso de demônio dentro da igreja. Você não pode ficar sendo contaminado por palavras satânicas dentro da igreja. Você tem que vir aqui ouvir o evangelho puro de Cristo. Você precisa vir aqui, sair daqui refortalecido, revigorado, novo, cheio do poder de Deus, para sair na rua e pregar o evangelho de Cristo e trazer mais almas para Cristo. É confortável vir à igreja e ouvir uma palavra e voltar para casa e dormir, mas é muito mais confortável vir para a igreja, ser liberto e voltar para casa salvo. Precisamos, nos dias atuais, reavaliar a nossa fé. Pense consigo mesmo. A sua fé tem sido confrontada lá fora? Pense consigo mesmo. O mundo tem combatido a sua fé? O mundo tem discutido com o que você prega? Ou eles têm aceitado o que você prega? Porque se o mundo aceitar o que você prega, então você está falando coisas do mundo. Porque o mundo ele tem que rejeitar o que você prega. Se ele quer ficar no mundo. Porque quem ama o mundo, detesta a Deus. Mas se você pregar o que tira o homem do mundo e traz o homem para o evangelho, então ele vai concordar com você e vai vir para o evangelho. Pregue o evangelho de Cristo. Pregue o evangelho de Cristo. Pregue o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo liberta, o evangelho de Cristo dá alegria, o evangelho de Cristo cura, o evangelho de Cristo faz milagres, o evangelho de Cristo liberta a sua família, o evangelho de Cristo traz amor para a sua casa, o evangelho de Cristo traz a comunhão entre o marido e a mulher, o evangelho de Cristo traz comunhão na família, o evangelho de Cristo te traz toda a alegria do mundo. Porque o reino de Deus, ele é alegria, ele é gozo, ele é paz e ele é justiça. Quer ter o reino de Deus? Pregue o evangelho. Se você já tem o reino de Deus, agora vá e leve o reino de Deus para as outras pessoas. Para encerrar, senão o pastor daqui a pouco vai puxar minha... Mateus capítulo 13.
Essas palavras não são muito bem vistas atualmente, mas eu quero dizer para você que essa é a verdadeira palavra de Deus. Se um anjo descer do céu e te pregar um evangelho diferente desse, ele é maldito. Pensa bem, se um anjo descer do céu e te pregar um evangelho diferente do evangelho que está na Bíblia, ele seja maldito. Versículo 11. Jesus diz assim: porque a vós é dado. Fala assim: foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Você não recebeu nada de Deus hoje? Faz assim com a sua mão, assim, ó. Você vai receber agora. Faz assim, pode fazer assim, faz com as duas. Antes, quando alguém ia dar salgadinho pra gente na escola, a gente fazia assim com a camisa, ó. Receba aí, ó. Tem aqueles profetas que falam, né? Eu vou profetizar agora, mas não sou eu não, é a Bíblia, ó. Dá conta de acreditar em Jesus? Dá para acreditar em Jesus? Porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos do reino dos céus, mas a eles não. Recebeu aí? A vocês aí, ó. A cada um de vocês é dado. Deus deu conhecer os mistérios do reino dos céus. Ao mundo não. É por isso que o mundo conhece filosofia. É por isso que o mundo conhece coisas de todos os jeitos, mas não conhece as coisas espirituais. Deus vai mais além e fala assim: a jumenta conhece a voz do seu dono, mas o meu povo não ouve a minha voz. Ou seja, tem que ficar esperto. Aleluia, Deus. Olha só o que Jesus continua dizendo. Você não está recebendo nada de Deus? Não está recebendo nada de Deus? Olha só. Ao que tem, se-lhe-á dado, e terá em abundância. O que você vai ter em abundância? O que? O que, irmão? Conhecimento das profundezas de Deus, conhecimento dos mistérios de Cristo. Se você tem, vai ser dado mais. Se você tem, vai ser dado mais. Se você quer conhecimento de Deus, peça a Deus. Faz tempo que a igreja não recebe o puro, o santo evangelho de Deus. Mas se você tem, vai ser dado mais. Se você tem, levanta a sua mão e receba mais. Se você tem, levanta a sua mão e receba conhecimento de Deus. Receba a sabedoria de Deus. Receba entendimento de Deus para pregar a sã doutrina, para pregar o santo e puro evangelho. E aquela pessoa que está possessa de demônio vai ser liberta. Aquela pessoa que está com problemas vai ser liberta. Aquela pessoa que está em depressão vai ser liberta. Aquela pessoa que está desempregada vai ser abençoada. Aquela pessoa que está passando por problema vai ser abençoado. Receba conhecimento e sabedoria de Deus. Porque é de graça, é um dom. A sabedoria e o conhecimento de Deus é um dom. Você recebe se você quiser. Então receba. Nessa noite, com a permissão do pastor, se coloque em pé. Eu preciso que você que ouviu a voz do Espírito Santo e quer receber hoje, para sair daqui e influenciar o mundo, influenciar o seu círculo de conhecimento, vem à frente. Só você que quer. Se você não quiser, pode continuar onde você está. Se você quer influenciar o mundo, quer receber de Deus, vem à frente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus,
Glória a Deus. Aleluia.